Oi. Bom, a gente tem que falar aqui porque é para gravar e para quem está fora nos ouvindo. Bom, eu queria inicialmente agradecer a todos e a todas, tá, que participaram da Semana Oceânica, que estão participando. Na verdade, a Semana Oceânica está se transformando num mês oceânico, Paulo. A gente começou há quase um mês atrás, foi crescendo e, enfim, eu fiz essa sugestão de trazê-lo aqui, porque, na verdade, é um programa que a gente está começando a lançar envolvendo as pessoas que nos inspiram, tá? De alguma forma, as pessoas que têm uma contribuição muito importante, né? E eu acho que trazer a Paula para cá, para esse momento, é um momento para a gente muito importante, principalmente porque o público não é só esse, a gente tá gravando, vai deixar disponível, a Paula autorizou, né, o uso da imagem. E então, assim, essa é a ideia desse projeto, num momento em que fazer ativismo ambiental é muito difícil, tá? As demandas do mundo moderno, o individualismo, frente aos problemas que só aumentam, tá? Mudanças climáticas, a questão do consumo, modelos econômicos, a questão da distribuição de renda, desigualdade social e fazer ativismo ambiental nesse momento tem sido, acho que sempre foi, né? Então a ideia realmente de trazer a Paula, da gente ter uma conversa, não uma palestra. Até a Paula me perguntava, vou falar de quê? Eu disse, Paula, a gente vai conversar, né? E vamos tentar nos energizar com a Paula, sabe? Eu acho que a gente precisa. É, é, é muita pressão, né? Uma apresentação dessa, né? Gente, primeiro, apresentar a Paula. Eu desisti de fazer um mini currículo, porque o mini currículo iria consumir toda a hora que a gente ia ter, tá? A Paula tem uma trajetória muito longa. Ela nunca seguiu aquele caminho que queriam que ela seguisse. E aí a gente vai ver a presença da Paula em vários momentos na luta ambientalista no nosso estado, nos conselhos, em diversos conselhos, em diversas ações. Então, falar seria praticamente um pergaminho enorme que eu iria desembrulhar aqui para a gente trazer. A gente vai conversar um pouco e a ideia é buscar pelo menos as principais, tá? Então, e aí eu resolvo resumir, né, apresentando a Paula como uma mulher negra, forte e inspiradora. Tá? Então, essa é Muito boa a apresentação. sintetizar a A apresentação nisso síntese daí. está perfeita. Quem quiser conhecer depois os detalhes do currículo, a gente vai ter os contatos. Eu espero, Paulo, que você fique bem à vontade aqui. Acho que nas nossas conversas isso não é uma palestra, não tem tema, fica bem à vontade. Sempre estive à vontade. Onde tem jovens, eu estou à Ótimo. vontade. Então, e aí eu queria começar, Paula, perguntando. Opa, tá, beleza. Perguntando a você assim, tentar fazer um exercício aí lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, né? O que é que começou a atrair você para essa luta ambientalista? Eu estou trazendo para a questão do ativismo ambiental, porque aqui nessa sala nós temos várias pessoas que trabalham e que eu tenho escutado várias vezes com frustrações, porque a coisa não é fácil. É um passo para frente, três passos para trás, dois passos para frente, meio passo para trás. Mas essas pessoas também não desistem, né? E aí a ideia é ver. Aí a primeira, e acho até que a gente pode deixar aberta para a plateia, né? Fazer lá atrás, Paula. Trazer a história, né, minha gente? Bem, antes de tudo, eu fiquei muito honrada quando fui avisada de que viria aqui para nós conversarmos, porque na realidade é o que eu mais gosto de fazer, é conversar. Amo falar, amo olhar nos olhos. Por isso que eu tenho tido algumas restrições, tenho feito algumas restrições ao tal da mãozinha, aquilo que fica na mãozinha da gente,
que não deixa mais a gente se olhar. Pelo amor de Deus, é preciso. Os olhos falam. Então, estar junto de pessoas que sonham. Porque vocês sabem, tem uma frase muito linda de Dom Helder que dizia: sonho que se sonha só é somente um sonho. Sonho que se sonha junto se transforma em realidade. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um partilhamento de sonhos que se transformaram em realidade. E aqui vocês vão ver pessoas da minha idade, 82 anos, vão ver outras com menor idade do que a minha, mas também já da maior idade, vão ver jovens muito jovens. E aí, quem somos nós? Nós somos um só. Nós somos pessoas que acreditamos que é preciso e é possível transformar. Uma das coisas que eu espero que termine essa nossa conversa é exatamente vocês pensando assim: poxa, mas eu pensei que não seria possível. A tarefa é tão grande, nós queremos transformar o planeta. E o planeta está em sérios riscos, vocês sabem muito bem. E eu vou transformar o planeta, mas nós, os biólogos, sabem muito bem disso, nós temos trilhões de células no nosso corpo. Os outros que não são biólogos também fizeram biologia no 2º grau e sabem disso. Cada célula tem uma importância fundamental neste corpo que aqui está. Vocês sabem muito bem que o câncer é nada mais, nada menos uma célula que enlouqueceu, uma célula que fugiu ao padrão normal de desenvolvimento e desencadeou tudo aquilo, quantas mortes já ocorreram por causa do câncer. Uma célula. Porém, uma só célula também pode fazer uma enorme construção. Então, isso significa que cada um de nós somos imprescindíveis à vida. A vida dos animais, que nós somos um deles, a vida das plantas, a vida dos rios, dos mares, a vida dos ecossistemas como um todo. A gente sabe muito bem, e cadê minha encíclica? Eu perguntei aos meninos logo no início: será que a gente vai falar de religião? Eu trouxe a encíclica do Papa. Será que eu vou falar do Papa aqui? Vou. E sabe quem é esse Papa? Papa Francisco, que há 10 anos escreveu a encíclica Laudato Si, significa louvor a vós, porque era uma oração de São Francisco. E nesta encíclica Laudato Si, o Papa já fala de mudanças climáticas, já fala do cuidado que temos que ter com a Mãe Terra, e ele chama de Mãe Terra com todo o carinho. E ela não é nada mais, nada menos do que isso. A nossa Mãe Terra precisa de nós e nós dela. Esta é a primeira noção que a gente tem que ter e encaminhar para nossos menininhos, nossas crianças dentro de casa e para nossos idosos e para os que desenvolvem funções no mundo. Nós e a natureza somos um só. Até tem um texto no Gênesis que diz que Deus fez a criação, Deus criou tudo e, ao final, criou o homem à sua imagem e semelhança e disse que ele submeteria a terra. Não, nada de submeter. Nós temos que andar em consonância com ela, cada qual com suas necessidades. Então, é assim a ideia que nós temos que ter de meio ambiente. Antes de tudo, George, antes de eu continuar, quanto tempo nós vamos ter? Uau! Certo. Tá bom. Ótimo. Então, minha gente. Quem aqui não conhece a Paula, se a gente não for orientando, a gente vai ficar até meia-noite aqui, né? Este assunto é inesgotável. Isso não é uma crítica, isso é um elogio, viu, Paulo? Eu sei disso. É muito conteúdo. Muito. A gente Entendeu? É sabe, cada um de nós sabe muito bem o quanto que a gente tem que falar disso. Mas é muito conteúdo, é uma trajetória muito longa. George iniciou me pedindo para me situar. Eu sou sertaneja,
de Pernambuco, da cidade de Pesqueira. E minha cidade, minha gente, fazia doce. Lá havia uma fábrica que fazia o doce de goiaba peixe e plantava também tomate, tinha extrato de tomate, etc, etc. Era uma empresa que era quem dava vida à cidade. Nasci em Pesqueira em 1943, no dia 27 de janeiro. Sou aquariana. Oba! Sonho, sonho, sonho e faço. Ainda bem. Sou aquariana e sou de uma família de 8 irmãos. Meu pai e minha mãe, 2 queridos que já estão por lá. Papai, fomos da roça, né? Depois, com 7 anos, vim para Recife, viemos, aquele célebre êxodo, né? Então, foi arranjado um emprego para ele de guarda de trânsito em Recife, e aí viemos. Morei num bairro bem periférico de lá, que chamava Tegipió, que tem um rio lindo lá, que é tão agredido como todos os rios do nosso país. Então, nesse local eu vivi, estudei meu primário lá num colégio do estado, depois fiz o ginásio num colégio filantrópico, chamava Dulce Campos, o nome do ginásio, e ali a gente já começava a pensar o que é que a gente está fazendo aqui no mundo. Com 12 anos, eu já estava cantora da igreja, eu sou cantora de igreja, então tinha uma igreja bem pertinho de casa, de Nossa Senhora do Rosário, e ali também fiz toda a minha vida religiosa. E ali nós criamos um grupo, o grupo chamava JUTE, Juventude Unida de Tegipió. E o que era qual era a pretensão dessa JUTE? Era trazer o evangelho para a nossa vida. Então, nós fazíamos encenação dentro da igreja, minha gente. Isso na década de 50, que a missa ainda era de costas. A gente fazia encenação, a gente discutia drogas, já tinha drogas, já havia o risco, e a gente discutia a vida. Um grupo de adolescentes que resolveu se juntar e fazer essas coisas. Isso já era a sementezinha daquilo que estava dentro do coração de cada um de nós. Nós pretendíamos mudar o mundo, e mudar este mundo porque a gente achava e continua achando que todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem direito à felicidade. Ora, a gente constrói ela. Felicidade é construída. E aí foi esse grupo para lá. Continuou o grupo. Depois eu fiz o curso de professora, estudei educação em Pernambuco, lá em Recife também. No terceiro ano, já com 17 anos, eu fui para a sala de aula e o encantamento por sala de aula era assim enorme. Quando eu fazia o meu 4º ano ginasial, tive um professor de ciências, porque naquela época não havia as licenciaturas. Então, quem ensinava ciências era o professor, era o estudante de medicina, e quem ensinava matemática era o professor de engenharia. Este professor de medicina era louco por planta e animal. A gente entende isso? Um cara que está estudando medicina e gosta disso, e passou para a gente isso. Dali em diante, do meu 4º ano ginasial, eu sabia que eu queria ser bióloga. Eu não ia ser médica, não. Eu não ia ser engenheira, nem advogada, não. Porque isso é a pretensão de toda a família pobre, né? Tem um filho estudando, filho estudioso. Não, meu filho vai ser médico para melhorar a vida da gente. Eu fui ser bióloga, decidi ali. E nunca poderia ter feito outra escolha, professora e bióloga. Acho que são as duas grandes formas da gente transformar o mundo, porque o mundo só se transforma, eu acredito, com a graça de Deus e com a educação. São as duas formas de transformação do mundo. E precisamos caminhar muito nisso aí. Então, fiz o curso de Biologia na Universidade Federal de Pernambuco. Depois, fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí eu já estava casada, passei 10 anos namorando para poder me casar. Eu não tinha. Ele também tinha 11 irmãos. Foi o primeiro que estudou na família. Então, nós éramos de uma origem muito pobre, muito humilde, mas sonhando lá em cima. E aí nós começamos a viver. E depois do mestrado, eu fiz o concurso aqui na Universidade Federal da Paraíba, em 1976. Começamos a trabalhar neste local maravilhoso, nessa cidade que nos encanta até hoje e onde se tem muito o que fazer. Daí, em 76, o curso de Biologia começou em 78, e foi quando a APAN surgiu. Paula,
Antes um pouquinho da APAN, deixa eu fazer aqui um pedido. Vamos falar sobre as baleias na sua Sim, vida, que eu acho que é um dos marcos importantes para a natureza. Quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer agora um pouco da história de luta que foi sim. não só da Paula, tá? Não só, A gente não pode obviamente. escolher o coletivo de pessoas, mas também a gente também não pode reconhecer que a Paula liderava junto com outras pessoas, mas foi uma das vozes extremamente importantes na luta contra a caça às baleias, ainda em 81. Então, Paulo, eu queria que você... a gente Isto. sabe que é pouco tempo, uma hora, É. né? Mas, assim, acho que principalmente para quem não conhece a história do que foi a caça da baleia no mundo, no Brasil e particularmente aqui na Paraíba, e do que foi essa luta desigual, mas uma luta que queria que falasse um pouco, Paulo. Foi uma das lutas emblemáticas da APAN. Foram as 3 primeiras lutas muito grandes da entidade. A primeira foi a caça à baleia, o Cabo Branco, que Dr. Lauro Xavier, que já vivia aqui, ele era professor de agronomia e de botânica, agronomia em areia. Então, o Dr. Lauro já vinha numa luta insana por conta da falésia do Cabo Branco, porque a essa altura já começava a expansão urbana, já se começava a querer habitar aquelas áreas, já começavam a fazer obras por lá, e doutor Lauro naquela luta que até hoje nós temos. E depois da luta do Cabo Branco, que vai continuar sempre. Se vocês forem lá na Falésia, vocês forem lá na Ponta dos Seixas, e agora com o polo turístico, aí é que tem coisas para a gente trabalhar lá no Cabo Branco, que é um monumento geográfico, histórico e biológico que é imprescindível e que é nosso, apareceu aqui e nós temos a obrigação de preservá-lo. Então, começou-se a discussão da questão das baleias. Já havia a caça há bastante tempo, que baleia não é peixe, então não é pesca, é caça. Então, há bastante tempo já se fazia essa caça aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro isso acontecia. Mas, por último, o último reduto onde esta caça estava sendo feita era na Paraíba. Por quê? Como era uma caça intensiva, porque eles aproveitavam tudo da baleia, notadamente o óleo de baleia era o que era muito desejado pelos empresários. Então, as baleias foram escasseando. Claro, tinha baleia de 30 metros, a baleia azul, e uma baleia de 7 metros, a baleia mink. O que é que vocês acham? Obviamente que eles iam caçar a baleia maior, porque iriam ter muito mais lucro. E começaram a baleia azul, a baleia espadarte, cachalote, etc., eram as de maior porte e que, obviamente, eles poderiam tirar mais lucro com ela. Essas baleias foram escasseando. Elas vêm para o nosso litoral, para o litoral do Atlântico, por conta das águas quentes. A gente sabe que lugar quente é a cama, né, minha gente? E elas vêm para quê? O que vocês acham? Reproduzir, vem dormir não, vem reproduzir. É a área de acasalamento. Elas vivem na Antártida, comem crio, que é um crustáceo, não se alimentam aqui no nosso litoral, e estudos eram feitos pela SUDEP, pelo professor Singarajá, que foi professor nosso, ele estudava a maturidade sexual delas. E a SUDEP tinha estudos sobre conteúdo estomacal, sobre um pouco da biologia desses animais. Então, era a área de acasalamento. Em sendo área de acasalamento, isso na ecologia vocês vão ver em todos os lugares, na legislação ambiental vocês vão ver que área de acasalamento é santuário. Não se pode matar animais em área de acasalamento. Isso está na lei, sob pena das espécies desaparecerem. E era isso que estava acontecendo. Então, as últimas baleias que estavam sendo caçadas eram a mink, aqui na Paraíba, em Costinha, a 12 milhas do mar, né, da praia, e começou-se a luta.
Nós tínhamos um grande parceiro, que era o almirante Ibsen Câmara. Almirante, imagina. Ele era um dos membros da CIB, Comissão Internacional da Baleia, que lá no Japão, eles faziam a reunião todo ano para estabelecer as cotas de caça. Vocês imaginam que houve ano em que houve cota de 1.000 baleias que seriam caçadas. Elas passam aqui 6 meses, migram durante 6 meses, de julho a dezembro é o período de vinda e retorno. O seu período de gestação é de 13 meses, um filhote por vez. E os acasalamentos nem sempre dão certo na natureza, porque não é como a gente não olha no olho e diz, é tu que eu quero. Não, tem que ter uma série de circunstâncias que favoreçam o acasalamento. Às vezes não dava. Ou seja, se não dava, era mais um ano sem um novo filhote. Infelizmente, quando caçavam, ainda tinha baleia amamentando. Esses animais eram amarrados no navio caçador, no navio que vinha para fazer esse tipo de trabalho. Elas eram amarradas e trazidas para a costinha. Ali, elas eram esquartejadas. E, na hora do esquartejamento, jorrava leite, ou seja, além daquela baleia que estava na cota, um baleiote também morreu, porque não havia costume das outras fêmeas amamentarem o filhote abandonado. Então, era assim, absolutamente predatória a caça da baleia. E ainda por cima, os bandos de baleias eram compostos de 7 a 8 fêmeas e um macho. Ou seja, obviamente, a matança era de fêmeas, o que é absolutamente possível. Até nas guerras, minha gente, essas guerras que esse povo faz aí, as mulheres têm que ser preservadas para a continuidade da espécie. E era isso que estava acontecendo. Então, outras entidades, a Agapan, lá no Rio Grande do Sul, que foi anterior à nossa, a Aspan, de Pernambuco, que começou depois de nós, e algumas outras entidades, o Greenpeace, a Fundação Brasileira de Conservação à Natureza, a ANDA, que é uma organização de Minas Gerais. Então, todas essas entidades se juntaram e começamos a participar de eventos, encontros nacionais, nos conselhos, que a essa altura já começavam os conselhos a levar a questão. E a questão era muito difícil. Nós, aqui na Paraíba, fazíamos muita caminhada. Nós, naquela época, distribuíamos muito panfleto. Eu não estou com o panfleto aqui na mão, não. Nós distribuíamos panfletos, não tinha o celular. Então, era na rua, falando com as pessoas, explicando o que estava acontecendo, nas salas de aula. Íamos muito para as salas de aulas, e, com tudo isso, o que é que nós queríamos? Que as pessoas se conscientizassem, porque a gente partiu do pressuposto de que a luta ambiental não é uma luta só de legislação. Aqui eu trouxe uma porção de coisas da legislação ambiental que estão tentando derrubar. Vocês sabem que tem um projeto de lei, o 2159, está saiu do Senado, foi para a Assembleia agora de novo. Minha gente, isso é para destruir toda a legislação ambiental que nós, ambientalistas, com toda a luta que nós tivemos, conseguimos implementá-la. Então, a gente tem que lutar. A gente já fez movimento de rua, o Esgotei, a APAN e várias outras entidades. Tem uma que é a respeito do alargamento da praia. Tem muito assunto, é muito angustiante para mim saber que eu não tenho tanto tempo para falar, porque o que a gente tem de lutas a empreender aqui na Paraíba, as meninas do Guajiru, o trabalho lindo, magnífico que esse pessoal faz, e que, graças a este trabalho, a população está aumentando. Graças à nossa luta contra a paralisação, pela paralisação da caça à baleia, o estoque de baleias está aumentando na natureza. Então, ou nós nos unimos para entender que a natureza precisa de nós, tanto quanto nós dela, ou vamos todos juntos, no mesmo barco. Eu digo muitas pessoas, quando eu vejo cortando árvore, quando a gente discute a questão das plantas, eu digo, imaginem que nós, com todo o nosso orgulho de espécie Homo sapiens, nós precisamos de cada folhinha de grama que existe nessa natureza,
Mas a gente come grama, professora? Não, a gente absorve o oxigênio que aquela folhinha de grama verde está produzindo, oxigênio que nós não produzimos. Isso é o que nós temos que ter como consciência ambiental. E isso é preciso espalhar na associação de moradores, lá na associação da igreja. Inclusive, minha gente, tem um processo interessantíssimo que está acontecendo nas igrejas agora, que é a criação de pastorais. Você sabe que tem a pastoral da criança, tem a pastoral da juventude, pastoral de casais. Por que não a pastoral do meio ambiente? E neste momento em que nós tivemos Francisco, que deixou esta encíclica, que é excepcional, e que eu espero que cada um de vocês adquira uma para lê-la, porque é muito importante ler esta encíclica. Quando nós temos um Papa Leão, que é uma continuidade do Papa Francisco, e que tem esse interesse, porque nós não podemos prescindir de nenhum segmento da sociedade. Todos têm que ser envolvidos na conscientização ambiental. Todos têm que entender que a defesa do meio ambiente é uma coisa de cada um de nós. Tem um prédio que está acima da altura, já já a gente fala dos espigões, vocês têm obrigação de denunciar isto. A quem? Eu tenho um livrinho ali que tem os vários órgãos a quem a gente pode denunciar. Mas aqui na Paraíba, é SUDEMA e as secretarias municipais e estaduais de meio ambiente. São os 3 órgãos aos quais temos que denunciar tudo que nós virmos, além de os ministérios públicos, estadual e federal. Eles sempre foram parceiros excepcionais da APAN, porque a APAN sempre foi um grupo de apaixonados, loucos, que diziam que a gente não tinha o que fazer, e conseguiu. Se vocês forem, é porque não vai dar tempo para a gente falar quase nada das lutas que nós empreendemos aqui, foram lutas, assim, emblemáticas, incríveis, enormes, Paula, e que foi um grupo de 15, 20, 30, todo mundo que queria ser da APAN. Porque o que é a APAN? É querer ser. Aproveitando, Paula, a APAN, ela, no ambientalismo e no ativismo ambiental no estado da Paraíba, ela é a pioneira. Sim, tá? E ela é a segunda do Brasil. Então, segunda entidade ambientalista. Então, veja que uma hora de conversa é pouco. Eu comecei a receber de Rossana algumas das lutas. Se eu for ler isso aqui, vai terminar e ainda Paula ainda nem falou. Mas, assim, a PAN é um coletivo, vamos tratar assim, um coletivo, sim, né? Sim. E com muitas realizações, com muitas lutas. Mas, assim, o que eu queria, talvez, tentar puxar um pouco, em todo esse trajeto também teve muitas frustrações. Uau! E de onde vocês arrumaram forças para continuar? E eu pergunto isso porque aqui tem muita gente que já se frustrou, se fala em educação ambiental, e aí quando você volta daqui a 15 dias está pior do que estava antes, e você vê as pessoas que teriam que ter responsabilidade, mas que não têm. Então, assim, como é que tanto a PAN como, e aí agora nós estamos falando de vocês, conseguem e conseguiram forças para, apesar das frustrações, e eu queria também nisso que você falasse um pouco da luta, uma outra luta essencial da APAN para a gente, que foi a luta dos espigões, com certeza, e que está voltando, né, mas também nesse sentido, sabe, Paula, porque a gente precisa ouvir como é que você consegue manter a espinha ereta. Vocês estão vendo este slogan aqui, a PAN para nascer sempre. Foi isso que a gente introjetou, foi isso que a gente levou para fora da nossa entidade, foi isso que a gente conseguiu que as pessoas entendessem. Para a natureza nascer sempre, temos nós que fazê-lo. Então, frustrações muitas, agressões inúmeras. Tem uma agressão que foi feita no jornal à minha pessoa, muito chula, eu não quero dizê-la, mas foi uma coisa absurda.
porque com essa história de que, por causa de 60 centímetros que passou de um prédio, e nós denunciamos ao IFAEP e à SUDEMA, e o prédio foi paralisado, e ele teve que derrubar os 60 centímetros, então fizeram uma agressão lá, mas que eu não vou reportar-me a ela. Mas sempre o que esteve em nossa mente é que nós estávamos com a lei na mão. Para onde a APAN ia, era com a legislação na mão. Nós trabalhamos com os trabalhadores rurais, em emissão de posse com a CPT, com o MST. O que era que a APAN ia fazer com o CPT e MST? Quando os caras conseguiam a posse novamente da terra, sabe o que foi que fizeram uma vez? Eles botaram veneno nas cacimbas dos trabalhadores. Eles arrancavam toda a agricultura dos trabalhadores já em ponto de colheita. Então, nós íamos junto com o pessoal, lá para os juízes, com os índios. Nós estivemos com os índios, porque iam fazer um loteamento no sítio do Melo, em dunas. Duna é a área de preservação permanente. Então, nós fomos para o juiz e fizemos uma audiência, a APAN estava lá com a legislação ambiental. Isso é uma coisa importantíssima para vocês saberem. Quando não se consegue com as outras legislações, levem a ambiental. Vocês vão ver que sucesso isto fará. Então, essas frustrações, esses medos, claro que a gente tem medo, iam fazer um posto de gasolina na Mata do Buraquinho. Então, aquela história que eu digo, todo mundo tem que denunciar. Alguém passou pela estrada, ali perto do Unip, e viu um caminhão do qual estavam retirando tijolos e pessoas. Já tinha um trator dentro da mata. A pessoa telefonou para mim, era um sábado. Aí, olha, professora, estão derrubando aqui, vão botar tijolo dentro da Mata do Buraquinho. E nós já sabíamos que estava tramitando umas histórias, umas fofocas, que era um posto de gasolina. Acho que a maioria talvez não saiba, esse posto era ali mais ou menos na frente do Unip. Sim, exatamente. Mais ou menos ali na frente. Inclusive, quando a gente passa hoje, ainda tem uma parte que a vegetação ainda é mais rasteira. Eles queimavam todo ano, George, o dono daquela área, porque depois que a área foi transformada em área de preservação permanente, ninguém é mais dono, mesmo que tenha sido. Às vezes há um pagamento, etc. Pois o que a gente tem informação era que todo ano fazia um foguinho para que a vegetação não subisse, não crescesse. Então, eu telefonei para o Ministério Público Federal, o doutor Eitel Santiago. Veio imediatamente, disse, Paula, estou chegando. Aí foi, disse, calça jeans, aí olhou, não tinha uma licença dada por militares, etc. Então, ele barrou naquele momento a construção. Quando foi no domingo, isso foi no sábado, no domingo, o que é que eu fiz? Peguei meu carrinho, eu disse, deixa eu ver se está paralisado mesmo. Ele mandou o trator parar e o trator saiu no outro dia. Quando eu cheguei lá, estou parada e aparece alguém num carro, disse, a senhora é Paula Fracinete? Eu disse, sou. Ele disse, eu quero falar com a senhora. Eu disse, quem é o senhor? Ele disse, eu sou o dono do posto. Eu digo, não tenho nenhum assunto para falar com o senhor. Já está paralisado e não tem um assunto. Dei no pé, minha gente, que sei lá o que era que ia acontecer. Fui-me embora, e estava sozinha. E peguei, eu gosto de dirigir, eu sei dirigir bem. Aí ele não me pegou. Mas é assim, a gente sofre essas coisas. Mas isto vai fazer com que as meninas da Guajiru, tenho certeza que também, o pessoal que... E agora, com essa história de engordamento de praia, minha gente, a gente tem que lutar muito contra isso. Há muitos exemplos de que isso não funciona. Mas nós íamos falar do que, George? Do artigo 229 esse mesmo, da Constituição do Estado da Paraíba. Tá? Aqui está que é uma das lutas basilares da APAN, que foi o gabarito de altura que nós temos no Estado. Então, a gente fala, o paraibano, o pessoense se orgulha, né? Mas essa história ela tem começo, tá? Ela ainda não tem fim, né? Porque assim, quando a gente cochila, temos que estar atentos permanentemente. A gente tem a APAN e um coletivo de pessoas. Sim. Aqui a gente está com Paula como representante, porque é uma referência que nós temos. Ela fala que correu, mas eu acho que eu não tinha nem encostado.
Se fosse eu, não tinha nem ido no posto. Era um Fusquinha que você tinha, né, Paula? Era um Fusquinha? Era no Chevette, nessa época era o Chevette. Eu não teria nem Meu ido. primeiro carro. Né? Enfim, essa é uma outra. Acho que assim, não pode perder a coragem, né? Não, não Não pode pode perder. nunca, 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 porque é um ideal, minha gente. A gente tem que transformar essa história em ideal. Só assim que ela nos remete para frente. A gente só vai se a gente é idealista. Vejam aqui o artigo 229. Ele foi aprovado em 1989. Em 1988, a Constituição Cidadã tinha sido aprovada, a federal, e as estaduais deveriam se adaptar. Foi aí que nós entramos na batalha para valer, porque já se começava a construir, já tinha algumas construções de edifícios bem mais altos, tem alguns, uns 4 ou 5 na orla marítima, que tem mais do que 3 pavimentos. Então, nós, junto com o deputado José Luiz Maroja, porque uma emenda popular, ela só pode ser apresentada por deputado, pelo legislador. Nós não éramos nada, éramos um grupo de pessoas lutando por uma causa. Então, Zé Luiz foi o nosso parceiro nessa luta. Então, foi apresentado. Neste dia da apresentação na Assembleia Constituinte no Estado da Paraíba, 6 deputados votaram contra. No dia da votação, tinha 15 empresários da construção civil lá dentro da Assembleia, fazendo o quê? Eu não sei. Será que empresário da construção civil vai assistir sessão da Assembleia, hein? 15 estavam lá. E nós, com os artistas da terra, porque os artistas da Paraíba foram maravilhosos. Nesse dia foi Edilson, aquele do pastoril profano. Estavam todos lá, vestidos do pastoril deles, a caráter, fazendo uma festa lá na parte que a gente podia estar. Os deputados votando. 6 ainda votaram contra o artigo. O artigo diz: a zona costeira no território do Estado da Paraíba é patrimônio ambiental, cultural, paisagístico, histórico e ecológico na faixa de 500 metros de largura, a partir da pré-mar de Sigígia para o interior do continente, cabendo ao órgão estadual de proteção ao meio ambiente sua defesa e preservação na forma da lei. Então, nas áreas já urbanizadas loteadas, obedecer-se a um escalonamento de gabaritos a partir de 12,90 metros. 12,90 metros na primeira avenida. Esta maré de Cisígia é uma maré de 1800 e alguma coisa, é a partir dela que se determina a metragem, a quilometragem a ser obedecida. Então, isto aqui foi uma das maiores conquistas da população. Porque vocês imaginam quantas assinaturas nós conseguimos? Eu dava minhas aulas aqui todos os dias, 7 horas da manhã, eu estava em sala de aula. Às vezes esperava aluno. George não, George sempre foi um aluno muito presente. Ele foi meu aluno. Mas fala a verdade, Paula. Eu esperava alunos. 7 horas eu estava lá. 7 às 11, aula de zoologia. Tinha várias turmas, né? Depois das 11, era panfleto debaixo do braço, faixa debaixo do braço. Os alunos que quisessem comigo íamos. Ponte Sem Réis, Lagoa e Rodoviária. Fazer o quê? Buscar assinatura de eleitores. Em 89, quem é que leva título de eleitor na bolsa? Difícil, né? Nós conseguimos, minha gente, 4.300 assinaturas de eleitores paraibanos que aprovaram esta proposta. A proposta foi entregue, aqui tem várias fotografias da entrega dessa proposta, inclusive que o nosso querido doutor Lauro Xavier, o grande criador da Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, já era velhinho quando criou. Velhinho, não tão velhinho, mas já era um cidadão idoso, professor, apaixonado. Eu digo muito que ele era o São João Batista da defesa ambiental. São João Batista não é aquele que veio antes de Cristo, né, que abriu os horizontes para Cristo, pois era doutor Lauro, sozinho, lutando contra a expansão urbana, lutando contra as agressões. Era um denodado defensor do Cabo Branco. Ele era alucinado pelo Cabo Branco. E doutor Lauro
estava aqui nesse grupo que foi entregar essas assinaturas ao presidente da Comissão Constituinte, e, com isto, nós conseguimos que fosse aprovado. Zé Luiz apresentou em plenário, foi aprovado, e até hoje já houve várias tentativas da revogação deste artigo. Walter Brito, ex-deputado de Campina Grande, cada vez que ia começar um novo período legislativo, ele tentava fazer a revogação. Ele tentava uma emenda, tentava uma revogação. Nunca conseguiu. Por quê? Quando a imprensa começava a dizer que ia haver emenda, a gente ia para a rua, abaixo-assinado. O negócio da APAN sempre foi um trabalho muitíssimo conjunto, um trabalho com a população, porque a gente entendia que a legislação é uma coisa fortíssima, é preciso, é marca da democracia, mas a gente tem que fazer a legislação sair do papel. Não pode, porque tem uma lei, eu deito e durmo em berço esplêndido, acabou-se berço esplêndido, não tem que haver berço esplêndido, a gente tem que ir à luta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que hoje nós teríamos apenas 6 votos contra? Eu não sei, Mondi. Está muito complicado o processo político nosso. O PL 2159. Tem um PL aí para fragilizar toda a legislação ambiental, a fiscalização e o licenciamento, minha gente. Estamos falando do PL da devastação. Né? É o PL da devastação. E esse PL da devastação permite que o empresário se autolicencie. Que história é essa? Como é que ele mesmo pode se licenciar, dispensar o licenciamento da SUDEMA, dispensar o licenciamento das secretarias e ele se licenciar? Então, isso é devastador. Notadamente, quando a gente percebe esta loucura que está acontecendo lá nos Estados Unidos, as pessoas sendo expulsas de lá, e não só brasileiros estão sendo expulsos, a gente da América Latina como um todo. Quanta gente da América Latina que tem no nosso país, já agora, imagine agora com essa expulsão. Ou seja, os países vão inchar de gente. E esse inchamento propõe o quê? Moradia. Todo mundo tem que ter moradia. E aí, como ficarão nossas matas? Como ficarão nossas florestas? Vocês já viram, na subida do Altiplano Cabo Branco, um hotel paralisado? Uma construção de hotel do lado direito, exatamente. Aquilo foi a APAN. Quando estavam fazendo aquilo, brigamos, até que conseguimos ir ao Supremo. E lá, a Ellen Grace foi a ministra que paralisou aquela obra, até hoje. E aquilo que eu estava dizendo do Walter, ele tentou fazer emendas, mas houve uma emenda só. Infelizmente, esta nós não conseguimos segurar. Foi o Cássio Cunha Lima que fez uma emenda ao artigo 229, está lá na Constituição. Essa emenda expande a área, uma área lá de Cabedelo, para permitir a construção do Moinho Dias Branco. Só foi permitido por causa dessa emenda de Cássio. Lutamos muito contra. Então, é isso que George, uma das perguntas de hoje. Frustrações? Muitas. Tivemos, sim, mas nós consideramos que as vitórias foram tantas e que elas trouxeram para a comunidade a certeza de que, unidos, venceremos. O povo unido jamais será vencido. Vocês sabem essa frase. Essa frase é muito forte. Ela diz muito, em todos os sentidos, não é só no sentido do meio ambiente. Mas a gente precisa se unir. As pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de formação, que querem ajudar, podem ir para os seus grupos familiares, os seus grupos de ação, grupos de jovens, grupos de igreja, grupos de mulheres, grupos de idosos. Aqui nós temos 2 conselheiras, nós temos 3 membros da APAN que são excepcionais e que são imprescindíveis. Já disse essa palavra imprescindível 3 vezes, mas é porque ela é muito forte mesmo. São, não é não?
Uma delas é a minha querida professora Lígia. Lígia é engenheira florestal. Está como representante da APAN no Copan há muitos anos, né, Lígia? Pensam que ela ganha um tostão? Muito pelo contrário, ela tem que gastar o tempo dela, que é de professora, porque ela é professora, ela tem que gastar também discutindo aqueles processos para votar contra aqueles processos, notadamente porque os conselhos, embora na Constituição tenha, e que isso foi muito criticado na Constituição do Estado, na composição dos conselhos, o nome da APAN, então, segundo os deputados, não poderia. É uma entidade ambientalista, não tinha que ser a APAN. Mas, se não tivesse o nome, não tinha quase nenhuma, porque hoje mesmo Lígia disse que se está novamente fazendo um reestudo para mudar a composição dos conselhos. Não pode. O CREA, que é o órgão fiscalizador de construções, minha gente, tem 5 membros, né? Como é que pode ter 5 membros se cada entidade só tem um? Não pode, tem um titular e um suplente. Rossana é advogada e membro do Copan. Tu és do Copan atualmente? Já foi do Copan. É a outra Rossana Honorato, que é do Copan, está sendo agredida, está havendo problemas sérios lá dentro do Copan, porque os nossos representantes, eles são autênticos. E, além da autenticidade e da competência, têm muita coragem de trabalhar as questões. Então, e tem o meu querido Francisco, que é atualmente um dos advogados da APAN, Rossana é a outra advogada, nós já tivemos a primeira advogada, como era o nome dela? Já viajou, foi para a Alemanha há muito tempo, foi quem primeiro esteve nesse apoio à APAN. Zildene. Então, minha gente, a luta ambientalista... Oi? Sim, não, tem Socorro, que foi também conselheira, né? De quantas vezes, e foi presidente da APAN, quando eu fui eu fui vereadora. Obviamente que a gente não permite aparelhamento, né? A APAN não recebe dinheiro de ninguém. Quando a APAN, de empresário nenhum, quem quiser doar, pode doar, mas empresário a gente não aceita. E quando a APAN precisa, por exemplo, quando precisava de uma caminhada, faixas e panfletos, etc., o que é que a gente fazia? Ia para os sindicatos. Sindicato, a gente trabalhou muito por conta dos esgotos, e a gente ia para o sindicato de águas, o sindicato, e conseguíamos apoio. A DUF, muitas vezes, fez faixas para a gente e fez os panfletos, a gente não pegava dinheiro, era o material. O Sebo Cultural, muitas vezes, Heriberto ajudou a APAN no seu material para divulgação. Então, o trabalho ambiental é isto. Primeiro, a gente tem que procurar sempre saber da legislação. Hoje, vocês têm um facilitador muito bom, que, na realidade, é o celular. Ele facilita muito em termos de informação. Depois, ter um contato permanente com os órgãos fiscalizadores. Viu qualquer coisa irregular, houve qualquer denúncia, é ir para o órgão fiscalizador. Faz um pequeno ofício e encaminha. Ou encaminha as entidades, que existem muitas entidades ambientalistas que podem ser acionadas. E estão aparecendo outras, cada vez aparece mais uma, e isso é muito importante. Paula? E não ter medo de fazer. Sabem por quê? Porque tem uma frase de Vasconcelos Sobrinho. Eu agora não acharia, está no meu celular. Está lá no Jardim Botânico de Recife. Ele diz que nós temos que... As gerações que estão por vir merecem ter um meio ambiente saudável. Está nas nossas mãos garantir para essas gerações um meio ambiente saudável. E está em cada um de nós. Não pense que isso é uma coisa difícil, é uma coisa do outro mundo. Não, é conversar. É simplesmente chegar junto e falar, chegar junto e olhar, buscar olhar as coisas, buscar ver além da sua casa, além dos seus filhos, além do seu marido, além da sua própria vida, porque está em nossas mãos. Os meninos que ainda estão nos testículos e ovários precisam
de nós agora, minha gente. Paula, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu queria deixar aberto a palavra para a plateia, se quiser fazer alguma pergunta, tá? É só colocar uma coisa: a PAN sempre foi uma associação de lutas, tá? E aí, enquanto eles vão fazendo aí suas perguntas, quais são os capítulos atuais dessas lutas? Bem, E quais são os próximos capítulos, que a gente sabe que você não para, a PAN não para e... a PAN não para. E como temos capítulos chegando, minha gente. Notadamente, a questão dos rios da Paraíba. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer imediatamente. Lá no Santuário da Penha, eu sou leitora lá da igreja, então no Santuário da Penha, nós fizemos há 2 semanas um plantio de quase 500 mudas nas margens do rio Cabelo. O padre estava lá, o povo que canta estava, o povo que lê, estava todo mundo lá, muita gente, estava todo mundo não. Tinha pouca gente, mas aqueles que quiseram foram e plantamos. As nossas praias. Por que é que a gente, todo mundo que vai para a praia não leva o seu saquinho e pega lixo? Tem que fazer isso. Agora uns vão dizer, mas não fui eu que coloquei, mas o lixo está lá e a natureza não precisa daquilo. A gente tem que fazer a nossa parte. Ver animal sendo maltratado, temos que estar ali. E são muitas e muitas. E, por último, a maior luta que todo o país tem que ter, e tem que mandar e-mail para os deputados, mandar reclamações e dizer o nome deles. Essa é uma das coisas que é preciso com relação aos políticos, dizer quem está fazendo a coisa errada. Eles morrem de medo de gente falando e divulgando. Isto é uma das nossas maiores armas. O 2159 não pode ser aprovado e a gente não pode deixar isso, porque a legislação ambiental vai ruir. Até conseguirmos levantar tudo isso de novo, vai ser muito difícil. Pois não. Nós não temos compromisso, então ficamos à vontade e a gente passa a palavra para vocês da plateia, para a gente poder bater esse papo. Professora Paula, Francisco, para quem está assistindo, né, Francisco, professor aqui da UFPB, da disciplina de Direito Animal. Então, professora, só dizendo, para deixar mais claro, porque a senhora já deixou assim de uma clareza que chega a encandeceu a gente, né, de tão claro que demonstrou assim os objetivos e as ações da APAN. Mas, assim, o artigo 229, pessoal, o artigo 229, a nossa luta ambiental aqui na Paraíba só existe atualmente com vitórias por conta do artigo 229. É um feito da professora Paula, porque foi ela que desenhou, foi ela que foi atrás de cada uma das assinaturas, das 4.300 assinaturas. Os meus alunos também foram, eles iam também. Mas encabeçou toda essa luta. E, professor Jorge, se não fosse o artigo 229, sim, realmente nós não estaríamos no pé de luta ambiental em que nós nos encontramos atualmente. Com então, certeza. Eu só queria enaltecer isso. Você também perguntou, Jorge, em relação às lutas atuais da APAN. Para além dessas, professora Paula, nós temos também a do Shopping Manaíra, sim, está na iminência antiga, há 20 anos. Isso, há 20 anos está na iminência de ser decidido em relação ao assassinato do Rio Jaguaribe pelo Shopping Manaíra, né? Então, assim, a gente está para fazer uma sustentação oral no STJ, ainda não foi agendada a audiência até agora, desde junho do ano passado, vai fazer um ano que foi adiado e até agora nada. Nós também ganhamos, agora em novembro de 2024, a PAN ganhou, em sustentação oral também, já no último grau de jurisdição praticamente, o reconhecimento de que o condomínio Alamoana avançou 500 metros flona adentro, né? Então, realmente,
ficou decidido que vai ter que haver um restabelecimento dessa área, o que foi construído vai ter que ser desconstruído e replantio, mas até agora, isso foi em novembro de 2024. O acordo ainda não foi publicado. Até agora, o acordo ainda não foi publicado. É assim. E ainda temos o mais atual, atualizadíssimo, que é a luta envolvendo o polo turístico de Cabo Branco. Então, fizeram todo o entrecortamento do que resta de Mata Atlântica, sem nenhum corredor ecológico, sem nenhum buraco por baixo, com cano para os animais passarem por baixo. Nem isso, nem isso. Então, além disso, desrespeitando a lei do gabarito, fizeram os resorts assim na borda da falésia. Sequer os 100 metros estão sendo respeitados, fora N outras agressões à legislação ambiental. Então, tudo isso a APAN está de olho, já tomou todas as medidas legais cabíveis para que a gente possa salvaguardar o que ainda é possível salvaguardar em relação a essa legislação, em relação ao que resta do meio ambiente. Certo? Então, beleza, ela disse, professora Paula, e assim, agradecer de coração e de alma toda a sua trajetória, toda a sua luta, tudo isso que a senhora vem fazendo em relação à ambiência, porque a senhora nunca se importou somente com o seu umbigo, pelo contrário, teve que se importar, teve que cuidar do seu umbigo para poder estar aqui firme e forte, lutando em prol de tudo que há de manifestação de vida no planeta Terra. Plantas, águas, ar, animais e nós também, seres humanos. Muito obrigado. Obrigada. Sobre o Shopping Manaíra, minha gente, essa é uma luta nossa de muitos anos. Desde quando o shopping começou a ser construído, nós começamos na luta. Inicialmente, nós propunhamos a demolição, mas nunca conseguimos. E o processo foi no Ministério Público Federal, foi para Brasília, está em Brasília, e de lá não sai, a gente tenta, e agora, finalmente, nós conseguimos que vá à pauta, o nosso querido advogado vai fazer a sustentação oral, estamos esperando isso há muito tempo, mas agora nós queremos as multas, e com esse dinheiro nós vamos retirar pessoas das margens do rio Jaguaribe, vamos recompor o rio, tudo em defesa da salvação do rio Jaguaribe. Obrigada, Francisco. Acho que alguém mais quer perguntar? Então, deixa eu ir passando a palavra aqui. Está gravando, né? Tá, então vou ver o que é que eu falo. Primeiro, parabéns, né, pela luta da APAN. Eu assumi também da Associação Guajiru. De fato, tem muitas frustrações que a gente acaba enfrentando. Às vezes, esse assédio moral também. Por isso que eu perguntei se estava gravando. Vou me abster de quem e de porquê, mas já recebi ligação de ameaça, né? Então, assim, é pesado muitas coisas. E bom saber essa condição do Alamoana, né? Eu ia perguntar mais dessa parte dos conselhos. Recentemente, a gente ouviu isso daí também. Foi dito até para Guajiru que a APAN estava lá, né, como instituição, e aí o pessoal alega que é inconstitucional. Só que, assim, ao mesmo tempo, a gente vê um desafio hoje nos conselhos. Eu queria perguntar um pouquinho. A primeira pergunta é sobre a situação do Copan, porque o que a gente percebe é que a Guajiru hoje está em um monte de conselho. Às vezes a gente nem dá conta de todos. É verdade. Pela quantidade de instituições que a gente tem de ONG ambiental. E um desafio que eu vejo, e que essa é a minha frustração muito grande nos conselhos, é a questão como paridade. Então, nossa, eu dou conta de quantas vezes eu fui voto vencida, assim, de atropelamento total. Tipo, todos menos um, menos a Guajiru ali votando numa situação específica, né? E aí eu queria saber como é que vocês veem isso hoje no estadual, se vocês notam essa paridade, se vocês notam essa dificuldade, como é que está sendo essa situação no Copan mesmo, de conseguir ali frear certas coisas, que às vezes dá uma frustração, né? Você fala, mas continua sendo aprovada por os votos já vêm antes. Bem, a nossa querida Lígia, conselheira da APAN. Bem, boa tarde, pessoal. Já fui apresentada pela Paula,
Mas o que acontece dentro do Copan é justamente isso. O Copan tem 2 pesos e atropela tudo. Né? Dentro da sua composição, 5 votos, para você ter uma ideia, é da SUDEMA. E 5 votos do CREA. Né? E fica as outras entidades, até IBAMA tem um, a PAN tem um, os outros têm um. E o que a gente vê hoje é que, por exemplo, o próprio CREA, quando vai buscar os seus representantes, traz o quê? Pessoas ligadas à mineração, sabe? Que é uma coisa assim, muito pesada lá dentro do Copan para a gente estar rebatendo. Então, hoje tem uma proposta da própria Secretaria de Meio Ambiente que está na Câmara dos Deputados Estaduais para a mudança dessa alteração, já que ela é constitucional. Né? Então, só uma mudança na própria Constituição é que vai mudar a composição desse conselho. Para ser, no caso, então, agora só uma ONG ambiental. E, sinceramente, então, né, isso que eu vejo assim, é uma dificuldade muito grande, né? E bom saber dessa questão do Alamoana, porque... boa notícia. Poxa, a gente lá no conselho, vamos se abster, porque não está definida a legislação, então a gente acabava só optando por se abster nas votações. E aí teve uma época que só estava a gente, inclusive, presente no conselho. Inclusive, os órgãos ambientais não estavam lá no conselho nessa época. E aí depois voltaram também. E aí, geralmente, os órgãos ambientais se abstiam também na questão da Alamoana, porque eu dizia... não sei como seria o termo. Eles tinham, a gente fazia essa abstenção do voto, porque não estava definido, né? Só que o pessoal o tempo todo querendo licenciar, e a gente lá no conselho, como é que eu vou licenciar uma coisa que eu não sei se está dentro da área de 500 metros, se avançou e se não avançou. Então, assim, é um desafio muito grande essa questão de paridade, meu Deus, nossa. Com certeza. Eu acho que esse é o grande desafio para que a lei seja aplicada, entendeste? Porque se a gente não tiver paridade, é sempre voto vencido. E eu acho também que as reuniões dos conselhos de hoje tinham que ser divulgadas, elas tinham que ser filmadas, como as sessões da Câmara e da Assembleia são filmadas. Depois que as câmaras e assembleias têm a televisão aberta à vontade, então as pessoas podem encaminhar muito mais, participar mais e ser mais cobrador. A população brasileira precisa cobrar de quem está no poder o porquê está, porque somos nós, o poder somos nós, o poder é o povo, o poder está nas nossas mãos, é o voto. Agora, por que é que a gente não exerce esse poder? Porque não participa, porque não sabe das coisas, porque tem tantos problemas que não consegue chegar até aí. Mas precisamos, a cidadania precisa ser exercida. Sim, Rosana. Rossana, tudo bom? Aí a gente tem que... Tá. Rossana Costa, advogada. Trabalhei um bom tempo com a APAN. Então, assim, só alguns esclarecimentos. Fui conselheira também do Copan. Hoje eu estou na APA de Tambaba. Mais interessante, né, Tambaba? Então, assim, piada. Mas, assim, o Copan ou outros conselhos, eu acho que não passa só por paridade. Eu acho que tem que se pensar em formação também. Entendeu? Porque há uma quantidade muito grande de processos que chegam, entendeu? De forma muito leviana, ou seja, eu já fui para a reunião com 300 processos. Então, assim, é incabível, chega do dia para a noite. Então, é fechamento de final de ano, de um ciclo, eles têm uma pressão para determinadas coisas. Mas eu acho que dentro, sobretudo conosco, que somos sociedade civil, é muito importante que a gente tenha algum tipo de formação para lidar com esses processos. Porque não adianta achar que a paridade sem formação vai fazer você votar certo. Entendeu? Então, assim, tem que ter alguma coisa nesse sentido
de qualificação. Porque não adianta, vem um processo do Alamoana, aí pronto, você já levanta a lebre, porque sabe que tem irregularidades. Mas tirar de pauta, por exemplo, para estudar, é uma coisa que eu fiz demais. Então, a gente tirava 30 processos de pauta. Não conseguia pegar a maioria. Óbvio, né? Vai deixar passar muita coisa. Vai deixar. Eu me lembro de licença do Shopping Manaíra, que a licença da boate, da casa de shows, ela estava com autorização do bombeiro para o funcionamento do shopping. Ou seja, se você não tirar de pauta, não, ou pedir ajuda, ou procurar alguém que lhe oriente com relação a alguma coisa nesse sentido, teria passado uma licença que era para funcionamento de um shopping para uma casa noturna, uma casa de shows, que é uma licença diferenciada, porque tem que ter entrada, saída, extintores. Então, assim, eu acho que, geralmente, as mudanças que vêm não vêm à toa, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, porque um órgão ambiental, num conselho de proteção ao meio ambiente, não existe, entendeu? É incabível, é impertinente. Então, assim, e eles já questionavam isso em 2005, 2010. Eles já queriam a ideia da paridade, mas a paridade para colocar um órgão ambiental apenas, entendeu? Aí sim diminuiria as cotas deles, mas ia diminuir a nossa. Então, assim, olhar esses processos com mais cautela, ter ajuda, seja pedir uma ajuda à universidade, a uma parte de direito, entendeu? Que olhe esse processo com mais cautela, porque são muitas coisas escorregadias. E, às vezes, você pega um processo daquele, são tantos equívocos que você consegue brecar por um erro técnico. E geralmente o que a gente faz, é como em direito penal, você procura logo a tecnicidade, você procura o defeito formal, o defeito técnico, e depois você vai para o mérito do assunto. Então, eu acho que é importante paridade, mas é importante também que a gente pense, né, como sociedade civil, e dar um suporte para os conselheiros de forma jurídica, alguma coisa nesse sentido, para que eles tenham mais segurança, entendeu? E saibam que eles podem tirar de pauta, sim, entendeu? Que não tem esse negócio de pressão, não. Eu não tenho conhecimento suficiente sobre esse processo, está sendo apresentado de forma urgente, entendeu? Urgente é o meu papel aqui, né? Então, o meu papel, eu não vou votar em algo que eu não tenho conhecimento suficiente ou técnico para isso. Então, eu acho que isso também é importante, que eles tenham esse suporte para dizer não, ou até chegar e dizer, se abstenha, não, vamos tirar de pauta, não tenho segurança, entendeu? Então, assim, não vamos... exato, porque, ou se não, um suporte, porque é muito difícil mesmo, quando você chega e se depara com muita construção civil e você pede para tirar de pauta, já é um problema. Quando a gente tirou Marinas Ocean de pauta, né, que, no caso, na época, a gente alegou suspeição do então representante superintendente da SUDEMA, porque ele assinava o projeto. Então, ele era o arquiteto e ele... Aí, obviamente, a gente... É aquela coisa, né? Tu tem que catucar tudo, olhar tudo. Aí tinha a assinatura dele. Então, a gente pediu, entendeu, para retirar. Então, assim, é esse trabalho que é de formiguinha mesmo, de olhar tudo, porque se a gente não consegue ir no mérito, a gente breca aquela construção por um defeito técnico mesmo, formal, um vício formal. É isso. A Dani pediu a palavra. Na palavra da Dani, quem quiser se inscrever ainda, se inscreve, tá? Para a gente passar para a parte final aqui, para os agradecimentos. Não, então, eu só queria agradecer. Essa fala é muito importante, que para mim foi um desafio gigantesco quando eu entrei no conselho, sem formação. Então, assim, você cai de paraquedas numa cadeira do conselho ali
E às vezes parece estratégico, né? 50 processos, 100 processos, tu não vai dar conta daquilo. As reuniões são marcadas em dias comerciais, porque é do pessoal do órgão, né? Então, para o órgão é muito conivente, para a secretaria é só no dia de semana, e quem é voluntário, quem é de ONG, que lute, né? Que vai estar lá e para dar conta de tudo isso. Então, eu achei extremamente desafiador. Depois a gente vai pegando essas malícias. Então, plano de resíduo sólido. Aí você pega um bocado, né? Que, cadê o plano de resíduo sólido? Aí não apresentou. Então, tira. Mas, assim, foi um desafio muito grande. E isso que Paula falou, esse do CREA mesmo, estavam reformulando agora um conselho recente. Aí, o CREA estava lá. Eu nunca vi o CREA, sem ofensa, mas nunca tinha visto lá no conselho antes. A gente precisa de 3, 4 cadeiras. Pô, vocês precisam de 4 cadeiras no CREA. Não, porque o de engenharia, o de arquitetura, e do outro. Vocês precisam de 4 cadeiras para um conselho de meio ambiente, para o pessoal de engenharia, e o pessoal ambiental vai ter uma no conselho de meio ambiente. Então, assim, e a gente viu o pessoal brigando, fazendo questão ali, não, tem que ter o de engenharia, tem que ter o de arquitetura. Eu fazia, pô, e como assim não vai ter o do meio ambiente? Então, assim, era só essas questões mesmo que eu queria tratar. Parabenizar mais uma vez o trabalho, vou deixar aí. Depois, talvez, algumas outras dúvidas a gente tira mais no off mesmo. Valeu aí, pessoal. Obrigadão. Eu queria agradecer. Antes, fazer só um comentário rápido sobre essa questão de representações. Talvez esse seja um grande desafio dos órgãos ambientais. E os órgãos ambientais, as associações, cada um tem sua função. A gente está aqui, tem o Impact, a Guajiru, a APAN, cada um tem sua missão. A missão da APAN sempre foi essa, muito clara, é uma associação de lutas, de encampar lutas e brigar. Quando a gente fala do Copan, gente, não são só os 4 representantes do CREA, vamos esquecer, tem um representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, tem a Associação da Indústria ligada à construção civil, que não é CREA, mas está ali. Então, o desequilíbrio é muito maior do que só o CREA. Mas isso conversa com participação popular. Acredito que, naquele momento, parece que ter colocado um assento da APAN foi muito mais uma inteligência para meio que colocar uma nuvem ali em cima do fato de que aquele conselho é completamente desequilibrado. E desfazer isso precisa de forças políticas dentro da Assembleia. E aí, a nossa Assembleia hoje, ela... Então, assim, é um momento difícil. Talvez seja esse embate político, e aí realmente tem que ir para a sociedade, porque se for para a Assembleia, se for para o Congresso, a gente vai ter dificuldades em conseguir derrubar a gente. Tem que partir do povo. Paula, eu queria agradecer, mas antes nós temos aqui uma pequena lembrança. Uma pequena lembrança. Olha, minha gente, é uma baleirinha. Obrigada. Agradecer, acho que todos nós temos muito a agradecer. Agora, todos nós já conhecemos a Paula um pouco mais de perto. Pode pegar o zap dela, pode. Olha, ela vai demandar cada um de vocês. Tenha certeza disso. Com certeza. Tenha Notadamente certeza disso. porque nós já temos mais de 40 anos a APAN. Estamos querendo ampliar. Estamos precisando de todo mundo. Dia 15 de setembro é dia de aniversário da APAN, então vamos fazer uma reunião bem ampliada para trazer muita gente, tá certo, minha gente? Eu tenho um monte de coisas aqui para mostrar para vocês, mas estou saindo frustrada, porque não vai dar tempo. É o seguinte, né? Somente o que eu queria agora dizer também era sobre os jornalistas. É muito interessante como a luta da APAN foi assim absorvida pelos jornais da Paraíba. Que pena que não tem mais jornais escritos. Luiz Augusto Crispim escreveu aqui um artigo, A Morte da Floresta. A Lena Guimarães escreveu Espigões e Meio Ambiente. Aqui tem... Outro de Luiz Augusto Crispim, Na Língua dos Pássaros. Tudo isso é sobre o meio ambiente. Viva o Verde, Francisco Pereira Nóbrega. Então,
era muito interessante o apoio que a gente sempre teve do meio da imprensa, e eles buscavam muito, por isso que sempre estavam me acionando, porque eu sempre estive muito disponível, tinha a informação, e eles vinham muito. Não é que a APAN fosse eu, a APAN era muita gente. Antônio Augusto Almeida, Marlene Almeida, teve os Artistas pela Natureza, que também aqui vieram e fizeram um trabalho conosco, que é uma entidade nacional, foi Marlene que encaminhou para cá, Rose Catão, os artistas, Adeildo Vieira, o Coral Voz Ativa sempre estava conosco, nós fazíamos as passeatas e fazíamos sempre música, sempre colocávamos. Então, é muito importante a gente entender que esta luta é uma luta de todos, para todos, e que nós precisamos fazê-la mesmo, continuar a fazer esta luta. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Nós gostaríamos de prestigiá-la também, fazendo parte. Agora, né, a PAN, da Semana Oceânica, a participação também, e simbolicamente... Eu queria só também mencionar algo muito importante, que Dani é um caranguejo. Não começa. Oi, Raiz. Já vai zoar com o meu caranguejinho. Gente, eu queria só finalizar fazendo um momento, Paula, porque o programa, né, que eu falei que o professor Jorge tinha sugerido, são pessoas que inspiram. E é lindo ver nessa sala hoje quantas mulheres estão aqui. E eu preciso falar que num dia, enquanto eu era gestora de Areia Vermelha, e foi para uma assembleia, por conta que mudaram, o professor Jorge, nós nos conhecemos na época, ele era conselheiro do Parque Estadual, e mudaram, estava com plano de ação emergencial, porque não tinha plano de manejo, sempre chegava no verão, acontecia isso, né, em outubro, novembro, e aí derrubaram o plano de ação emergencial, proibiram, mas sem lógica o que fizeram, porque a comunidade que estava lá não estava preparada. E aí foi a manifestação popular que foi, jamais vou me esquecer, o Yacht Clube pegou as rédeas da situação, o presidente da Assembleia era o senhor Ricardo, né, Barbosa, que hoje que é do Porto, e tivemos um momento difícil com o Ivan Buriti, que na época foi uma questão política, mas o que eu queria falar é que essa senhora foi a única que parou e falou dentro daquela assembleia: meus senhores, 5 horas de assembleia, eu estava sendo detonada porque a comunidade achou que eu tinha sido armado, o órgão ambiental, que tinha acabado de assumir um novo superintendente, falando que circo, Karina, que você armou, eu com os guarda-parque, tudo mirim. E essa senhora aí que inspira, ela levantou e falou para aqueles senhores todos: olha, eu nunca vi isso aqui, mas vocês me respeitem, que eu sou a mais velha dessa casa e vocês estão com o ego exacerbado. E fez com que se parasse 5 horas de agressões ali, porque aquilo debandou. E foi ela que fez parar. Então, para mim, falar hoje aqui, estar no Prodema e agradecer, eu jamais vou me esquecer esse momento. E é porque pessoas que inspiram. Então, obrigada mesmo.
e por trazer tanta história rica que a gente não pode... Tá me zoando, que eu estou segurando para não chorar. Mas... Não, mas porque aqui tem muita gente, aqui que não tinha ideia, e essa é a verdade, professor, que você oportunizou, e por isso está gravado, né? Eu tive uma discussão às 2h que Lucena perguntaram por que não foi lá. E eu, Thales, brincando também, aí eu falei para ele, está sendo gravado. Mas que bom que a gente está conseguindo tê-la aqui e poder contar essa história, para não ser apagada, porque faz parte da Paraíba, do ambiente e de uma pessoa que inspira. Gratidão.